Olá, muito boa tarde. Olhem, hoje num ambiente completamente diferente. Digamos que hoje estou em trabalho, já tinha lançado este episódio e não queria deixar de marcar presença convosco. Então, hoje estou aqui, olhem, convosco aqui de um shopping, aqui no meio de Portugal, aqui não estou muito perdido, mas estou aqui no meio de Portugal, e hoje vamos receber um grande convidado, o Eduardo Batista. Eduardo Batista é um empreendedor, juntamente com um grupo de amigos com quem tirou o curso na Universidade do Minho. Ricardo Batista, então, criou uma empresa de marketing digital. No início, o projeto não decorreu assim conforme era esperado, mas neste momento aprenderam com os erros, ok? E todos nós, é um trabalho de nós, enquanto vendedores, utilizarmos o passado para aprendermos exatamente com isso, para criarmos novas oportunidades, e foi exatamente isso que fez Eduardo Batista. Eduardo Batista, então, criou com esta nova oportunidade, criou um novo produto e reorientou aquela que é a sua abordagem para o mercado. Sendo assim, bem-vindo, Eduardo Batista. Tudo bem contigo? Como é, Eduardo? Tudo bem? Estás bom? Tudo bom. Contigo também? Tudo ótimo, tudo Olha, ótimo. eu Obrigado, antes de obrigado pela mais oportunidade. quero... o ambiente hoje aqui à minha volta, não é assim, a qualidade do som não é aquela o ideal, mas bem mais bem mais apurado, digamos que é o projeto o Eternon, não é? Bem melhor do que a É verdade. qualidade hoje do som deste episódio. Então, sendo Já foi assim, assim. já foi assim, já foi assim. Já foi assim. Sabes que às vezes nós temos que ser eficazes sem sermos muito eficientes, que é aquilo que hoje está aqui a acontecer, principalmente do meu lado, não é? Claro. A eficácia está aqui, em estarmos aqui a conseguir, mas vamos então nos focar naquilo que é o projeto, o Eternon. Então, Bora Eduardo, lá. queres-nos falar um bocadinho como é que surgiu este projeto? Claro que sim. Olha, então, antes de mais, Eduardo, obrigado pelo convite. A Witternon, ela nasce com um conjunto de amigos na Universidade do Minho que decidiram arriscar e bater com a cabeça nas paredes e testar coisas novas. Nós já estávamos habituados a trabalhar em conjunto e já fazíamos alguns trabalhos na universidade que tinham algum sucesso e que eram relevantes. Aliás, eu no LinkedIn amanhã vou publicar um dos projetos que mais me orgulha e me humilha em simultâneo como uma publicação, porque ele fez mesmo parte do desenvolvimento deste grupo. Foi uma das primeiras grande coisa que nós fizemos. Depois, nós efetivamente avançamos para a abertura da empresa como uma agência de estratégia de marketing na altura. Nós achávamos que tínhamos um espaço no mercado e que íamos revolucionar o mercado e chegámos ao mercado e batemos e ele veio para cima de nós de uma forma que nós não estávamos à espera. E a partir daí nós fomos nos transformamos-nos numa agência de marketing digital, mas mesmo assim nós chegamos à conclusão de que ser uma agência de marketing digital 360 e prestar um bom serviço em simultâneo com uma equipa pequena é muito difícil. Ou seja, o marketing digital é um mundo gigante. Okay? Assim como as vendas também é um mundo gigante. Mas no marketing digital nós temos a peculiaridade de termos de ser bons em partes específicas para nos conseguirmos destacar. E há cerca de um ano e meio atrás, nós depois de levar muita pancada do mercado e de entregarmos trabalhos medíocres durante algum tempo, chegamos à conclusão que nós tínhamos que nos especializar. E nós tomamos essa decisão de nos especializar dentro da performance, trabalhar no tráfego pago, porque já era onde nós tínhamos melhores resultados no passado, em conjunto com os nossos clientes, e para além disso, nós fizemos um breve estudo de mercado, breve entre aspas, com aproximadamente 200 empresas prestadoras de serviços. Nós já tínhamos a vontade de fugir do e-commerce, porque já víamos muitos players a atacar no e-commerce, a querer fazer a gestão de tráfego para gerar vendas em lojas online. Então nós queríamos sair daí e fizemos um breve estudo de mercado em conjunto com empresas de serviços. E chegamos a uma grande conclusão, que é essa conclusão que nos ajuda a virar a empresa do avesso. E esse ponto é que cerca de 95% das empresas prestadoras de serviços em Portugal depende de referenciação para fazer negócio. Então, nós encontramos aqui um espaço de oportunidade para penetrar no mercado
em que nós conseguimos entregar um método bem mais previsível do que a diferenciação para que essas empresas prestadoras de serviço façam negócio, gerem leads, gerem potenciais clientes, para que as suas equipas comerciais depois comecem a gerar vendas. E aí aparece a real a verdadeira Witternon, que é aquilo que nós somos hoje, que é uma agência de performance marketing que vende única e exclusivamente um método que se chama método herói. E é isto que nós fazemos. Só isto, fazemos bem isto. Olha, Eduardo, diz-me então só uma coisa. O tema é atração digital de clientes e por aquilo que eu então percebi, vocês chegaram à conclusão que uma das formas então de nós captarmos a atenção dos clientes, vamos assim dizer, será através dos anúncios. É isso? Tu disseste dos anúncios? Exatamente. Bom, sim, dentro daquilo que é o nosso método, do método herói, os anúncios fazem parte, ou seja, a utilizar as ferramentas digitais como o Meta, como o Google, o TikTok, LinkedIn, etc., infinitas, que existem quase, utilizar essas ferramentas não no formato orgânico, mas sim numa ótica de curto prazo para encher a agenda de comerciais e fluxos comerciais com potenciais clientes. E aí sim nós utilizamos anúncios nessas redes, nessas ferramentas digitais, para que depois esses anúncios atraiam para, por exemplo, uma landing page, e dentro de uma landing page nós vamos validando e desconstruindo aquilo que são as dores dos potenciais clientes dos nossos clientes, e a partir daí vão caindo as leads e marcando reuniões, agendando visitas, agendando consultas, agendando etc. dentro da ótica dos serviços, para que os nossos clientes façam reuniões, façam telefonemas, enviem mensagens a potenciais clientes para gerarem vendas. Ok. E diz-me uma coisa, em que plataformas é que vocês notam que há mais resultados nesses anúncios? Em qual é a rede social ou plataforma? Excelente pergunta, excelente pergunta. Isso é quase o Holy Grail, não é? Mas de qualquer das formas, eu consigo te responder a isso de certa forma. Se nós olharmos para a plataforma Meta, para os Meta Ads, o Facebook e o Instagram, nós reparamos que para quem está a começar, para quem quer testar, tendencialmente, atenção, tendencialmente, esta é a melhor ferramenta digital para nós fazermos o primeiro teste, porque ela é rápida de ligar, nós conseguimos acionar mais rápido, é rápida de começar a testar. Porquê? Porque é rápida de começar a testar? Porque nós conseguimos facilmente e de forma mais barata do que nas outras plataformas, também tendencialmente, entregar a 1000 pessoas um conteúdo, fazer 1000 impressões, alcançar 1000 impressões, e a partir dessas impressões nós conseguimos começar a tomar decisões e começamos a eliminar os testes. E nós eliminando testes, cada vez que nós vamos eliminando mais um teste, nós vamos ganhando maior percepção daquilo que é o bom resultado. Okay? Porque isto funciona sempre da mesma ótica. Nós fazemos um teste em luta com outro, por exemplo, okay? Um vence, o que vence fica, o que perde sai, entra outro para tentar destornar o vencedor e trabalhamos sempre dentro desta ótica. E eu diria que para um primeiro teste, Meta, tendencialmente, pode ser uma boa ferramenta porque é mais barata, chega-se mais rápido e tira-se conclusões mais rápido. Mas se quisermos falar em Google, se nós estivermos à procura de leads mais qualificadas, que também são mais caras tendencialmente, o Google normalmente costuma ser uma ferramenta mais otimizada nesse sentido. Porquê? É muito simples de explicar. Porque a pesquisa é feita por intenção. Nós no Meta estamos a interromper o ecrã das pessoas, no Google não, as pessoas é que estão à procura e nós aparecemos para aquela procura da pessoa. Logo, aquela pessoa está tendencialmente mais preparada para comprar. Ok, muito bem. Diz-me uma coisa, já tens, em termos do YouTube, tu notas que existe grande eficácia ou não? O YouTube tem uma particularidade muito interessante. Precisa primeiro de ser muito bem trabalhado, e ele é trabalhado sempre na ótica do vídeo, e nós não nos podemos esquecer que para prender a atenção das pessoas, os primeiros 2-3 segundos são fulcrais. Logo, e é por isso que a maior parte das pessoas que testa YouTube falha, porque o próprio vídeo que é publicado como anúncio, das duas uma, pode estar mal segmentado e está a aparecer nos nichos errados, isso é muito comum, ou então o próprio vídeo ele não está a prender a atenção nos primeiros segundos e nós achamos que o nosso vídeo era muito bom, mas a parte boa só está ali a meio. Ninguém vai esperar porque a pessoa estava a consumir um outro conteúdo. Faço-me entender, Eduardo? Correto, Eduardo.
Isto hoje fica muito confuso para as pessoas, não é? Porque de repente ao Eduardo, de repente isto aqui fica confuso. É verdade. Mas então vamos ver aqui uma coisa. Olha, quando nós falamos de atração digital, sim, há uma coisa que se fala muito que está associada a isto e que tem a ver com redes sociais. E quando se fala em redes sociais, há quase, vamos assim dizer, uma doutrina presente que é consistência. Ok? Então, para quem, vamos assim dizer, para quem ainda está assim a abordar o mercado, está assim ainda a testar o mercado, ainda não quer entrar numa fase ainda dos anúncios, vamos dizer assim. Eduardo, sim. quais são assim as dicas que tu darias para se trabalhar cada uma das redes sociais ou as redes sociais no seu global, ok? Sim. Entretanto, enquanto tu pensas nisso, o que é que eu te quero dizer? Olha, estou bastante satisfeito aqui com um número engraçado, porque nós neste momento, olha, estamos com 64 pessoas que nos estão a seguir em direto Vamos no lá. LinkedIn. Portanto, Brutal. O LinkedIn é uma temos ferramenta aqui. excepcional. Olha, então vamos começar por aí. Quais são as dicas que tu me tens a dizer relativamente ao LinkedIn? Olha, eu podia dar algumas que fui aprendendo, mas eu não serei propriamente o expert, porque primeiro, na Witternon nós não trabalhamos conteúdo orgânico. Eu utilizo sim o LinkedIn como uma ferramenta de atração, uma forma de eu diversificar as formas de atração para a Witternon. E eu então utilizo o Ok. LinkedIn para atrair potenciais clientes, assim como aplicamos o nosso próprio método internamente para atrair potenciais clientes, assim como provocamos referenciação para atrair potenciais clientes. Mas ainda ao teu ponto, Eduardo, eu gostava de ir um bocadinho mais atrás, que eu acho que é importante as pessoas terem esta consciência, que é, existem dentro do digital, e vamos nos focar aqui principalmente em redes sociais, no modo geral, existem dois grandes grupos. Existe o grupo do conteúdo, como uma estratégia de longo prazo, em que temos que ser consistentes, temos que ser persistentes, temos que nos preocupar em passar uma mensagem que é clara, concisa, com um objetivo de atrair, de nutrir, educar e guiar a pessoa numa jornada de compra longa, ok? E aí, sim, é criar conteúdo segmentado para um nicho, com formatos diferentes sempre, ok? Fazendo vários testes. E também ele com estados de maturação diferente. E aqui entram várias coisas neste conteúdo Ok. de longo prazo, desculpa. E entra, por exemplo, as publicações que fazemos no Instagram, que fazemos no Facebook, que fazemos no LinkedIn, tudo orgânica. Aquela, a mítica, eu vou lá à terça-feira e publico às 10 da manhã, ok? É disto que eu estou a falar, é chegar lá e publicar. E para além disso, está também os vídeos que nós podemos publicar no YouTube de forma orgânica, os artigos de blog que nós fazemos como estratégia de SEO, ok? Isto são tudo formatos de conteúdo a longo prazo, que eles também trazem retorno. Qual é o benefício aqui? O investimento é zero. Ou seja, nós podemos produzir isto, mas temos que, qual é o contratempo? Temos que esperar tempo, temos que ser pacientes, temos que nos preocupar em produzir coisas com qualidade de forma consistente, sem parar. Okay? Este é o contratempo, ok? Temos prós e contras em ambos os lados. E depois temos a outra parte, que é aqui que a Witternon entra dentro de um bloco específico, que é o chamado Direct Responsive Marketing, ok? E dentro do Direct Responsive Marketing, o objetivo é utilizar uma estratégia a curto prazo, em que nós temos como objetivo uma resposta imediata a um nicho, ou seja, nós resolvemos uma dor específica, temos uma oferta específica para um nicho específico e queremos atacar ali para gerar leads, temos um objetivo para vender, ok? E essas estratégias de DRM, Direct Responsive Marketing, elas têm a capacidade de ser personalizadas sempre, ok? E de fazer testes, medir e otimizar em função dos resultados. O objetivo é sempre este, que é o que a Witternon faz, faz testes, mede o resultado desses testes, otimiza em função do resultado para melhorar esse teste e são testes infinitos, ok? E dentro desta categoria, aquilo que nós temos é trabalho de email marketing, trabalho de comercial de cold call, por exemplo, o tal Google Ads, Facebook Ads, cold email, marketing de afiliados. Isto é tudo Direct Responsive Marketing. São estratégias a curto prazo que nós conseguimos trazer resultados a curto prazo. Aquilo que eu defendo é um misto dos dois, sempre. É a tal tática que nós ouvimos falar sempre
na ótica dos investimentos, que é não pôr os ovos todos na mesma cesta. Então nós testamos várias coisas, não dependemos de uma única plataforma nem de uma única estratégia e extraímos resultados de todas elas. Também dar um conselho aqui: se nós não dominamos nenhuma, a minha opinião, apesar de contraditória se calhar com a anterior, é primeiro dominar uma e fazer só uma bem. E depender dessa plataforma. Quando essa estiver super oleada, aí sim, roda-se para outra e faz-se as duas. Ok? Eu acho que aqui num primeiro ponto, ao Eduardo, e eu não quero entrar em contradição com o que tu disseste, bem pelo contrário. Não, diz. Mas um bocadinho daquilo que também é prática comercial. Ou seja, eu acho que em primeiro lugar, nós, em termos da escolha da plataforma que queremos, devemos fazer uma coisa que é analisar bem o mercado que nós trabalhamos e que nós queremos atingir. Passo a explicar. Vamos imaginar, no meu caso, o meu segmento, o meu público-alvo, estamos a falar de empresas de média e grande dimensão. Então, normalmente, os tomadores da decisão estão no LinkedIn. Então, aquilo que acontece se calhar é sobre isso que nós vamos incidir. Agora vamos imaginar que, por exemplo, eu tenho uma empresa, um pronto a vestir, por exemplo. Se calhar aí vai fazer mais sentido eu estar focado no Instagram. Porquê? É onde eu poderei colocar as minhas imagens, é onde poderão estar colocadas o meu público, por aí fora. Então eu acho que é sempre importante, e voltamos aqui numa perspectiva, vamos aqui agora dizer, numa perspectiva unicamente de vendas, nós utilizarmos aqui uma regra que é uma regra de visibilidade. Ou seja, se antes era importante eu marcar presença fisicamente onde estão os meus clientes, hoje é importante eu marcar presença onde digitalmente estão os meus clientes. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sem dúvida alguma. Isso, nós devemos trabalhar numa ótica de posicionamento sempre e selecionar e priorizar as redes em que efetivamente, tendencialmente, vai estar lá presente o nosso potencial cliente. Se estivermos a falar na tua ótica, tu, Eduardo, tu tens uma incidência grande no LinkedIn porque, de facto, o posicionamento das empresas com a qual tu trabalhas, elas inserem-se mais no LinkedIn porque estamos a falar de empresas de média e grande dimensão. Se estivéssemos a falar de empresas mais pequenas, tendencialmente fazeres conteúdo noutras redes também faria sentido. No caso do Pronto a Vestir, apesar de eu não ser muito experiente, como eu já te disse, nós fugimos de tudo o que é produto, tudo o que é e-commerce, tudo, ok? Obviamente o LinkedIn não parece ter a grande relevância, e sim o Instagram e o YouTube, ou, por exemplo, em produto funciona bastante bem. Tudo o que for produtos muito visuais, utilizar o Pinterest como uma rede. E aqui em Portugal utiliza-se muito pouco Pinterest como uma rede de venda. Tudo o que for produtos visuais, utilizar Pinterest tendencialmente pode trazer bons resultados. Mas lá está. Consistência, persistência, funciona tudo igual em todas as redes. Exatamente, ok. Ora bom, outro ponto em termos de atração digital, isto pensando aqui numa perspectiva da jornada de compra do cliente, eu há relativamente pouco tempo, não te consigo agora precisar se foi há meio ano, se foi há pouco mais, li um artigo muito interessante da Harvard Business Review sobre a jornada de compra de cliente. Onde é que o cliente passa mais tempo, ok? E estamos a falar aqui naquilo que é o funil da jornada de compra, aquele funil, vamos assim dizer, clássico, ou seja, primeiro quando o cliente ganha consciência, depois quando pesquisa a informação, quando analisa as alternativas e quando, por fim, passa ao uso, ok? Estamos a esquecer aqui de uma que tem a ver com a avaliação pós-compra. E então, aquilo que foi avaliado, de acordo com o estudo, é quais são as duas fases onde os consumidores passam mais tempo nesta jornada de compra. Primeira fase, a fase da ganha de consciência, ou seja, de procura de informação, vamos assim dizer, de educação. E a segunda fase tem a ver com o uso, ok?
Então, aquilo que eu te quero com isto dizer é, utilizando o digital, de que forma é que as empresas podem investir nestas duas fases, ou seja, na fase de ganhar a consciência e na que eu também costumo chamar a fase da educação e na fase do uso, ok? De que forma é que as empresas, então, podem utilizar esta questão do digital para investir exatamente nestes dois pontos que nós sabemos que são aqueles onde os consumidores mais vão, então, investir. De facto, sim, de facto é um excelente ponto, principalmente relativamente à primeira fase que tu falaste do funil da consciencialização. E nós, efetivamente, nós como empreendedores, ok? Utilizando estratégias de curto prazo, de Direct Responsive Marketing, nós conseguimos maximizar essa consciencialização de uma forma muito mais rápida. E eu nem digo, efetivamente, nós estarmos a atrair para lead logo, mas sim mesmo com o objetivo de consciencializar a pessoa com uma mensagem informativa. Por exemplo, nós utilizarmos o Instagram com mensagem informativa apenas para atrair para o perfil da pessoa e depois a pessoa com conteúdo orgânico vai consciencializando a pessoa daquele problema que existe. Isso é muito comum em áreas como agora, que está muito em voga falar sobre este tema, que é a literacia financeira. Os grandes players do mercado de literacia financeira, eles estão a apostar muito nesta mensagem, que é, eu dissemino aqui uma mensagem para te alertar que existe uma dor grande de se tu não começares a controlar os teus custos ou se não começares a fazer investimentos, tu vais perder o teu futuro, porque já o Estado já não vai conseguir pagar a reforma, etc. Utilizam esses gatilhos emocionais para depois atrair as pessoas ficam tocamos na dor da pessoa, as pessoas são atraídas para o perfil, seguem aquela autoridade para elas e aquela autoridade ao longo do tempo vai nutrindo para vender, por exemplo, a mentoria deles de finanças pessoais, algo deste género. Isso acontece muito nessa área. Onde acontece também muito é no fitness. O fitness também utiliza estratégias muito agressivas dentro dessa forma. Porquê? Porque são dores que são muito claras. Então é mais fácil consciencializar as pessoas. Respondendo ao outro ponto, que é bem mais difícil, como é que nós podemos utilizar aqui o digital como estratégia de utilização? Eu sinceramente não consigo responder a essa pergunta, porque aquilo que nós fazemos, a minha experiência está muito na atração para que o meu cliente consiga vender o serviço dele e depois sim, ele é que entrega o serviço. E o digital, de facto, ele pode utilizar, ele pode ser sempre mais útil numa ótica de produto, de remarketing, de revenda do produto, de quem já comprou, de quem desistiu do carrinho. Em loja online isso é mais comum, ok? No caso aqui dos serviços, tenho alguma dificuldade em responder a essa questão, mas certamente haverá quem saiba. Sabes que enquanto tu falavas, eu de repente pus-me aqui a pensar que foi o quê? Eu acabo por ter um problema parecido, que é, portanto, nos meus conteúdos que eu vou tentando publicar de uma forma diária ou quase diária, eu vou educando, e depois a questão do uso, aquilo que eu estava aqui a pensar, não é? Eu faço as perguntas e depois penso naquilo que é o meu negócio. Eu estava aqui a pensar que a forma que eu tenho de por exemplo, divulgar o uso, digamos que não é pôr as pessoas a fazer formação, às vezes eu tenho conteúdos gratuitos, como é, por exemplo, este podcast, mas estou-me a lembrar que, por exemplo, muitas vezes passa por aquilo que é a partilha de testemunhos, não é? Aquilo que outros já conquistaram, aquilo que já foi aquilo que outros fizeram. Achas que poderá ser uma boa forma desta... Isso sem dúvida, ok. Agora percebo mais a tua pergunta. Aí sem dúvida. O digital aqui não é ferramenta, mas sim a ação, provavelmente. Se nós, vamos imaginar que nós entregamos um bom produto. Nós sim, depois, através do digital, nós conseguimos obter melhores resultados no futuro devido a esses testemunhos positivos, porque a prova social é provavelmente aquilo que funciona melhor em estratégias de angariação de potenciais clientes. É mostrar que o outro conseguiu, mostrar que o outro ficou satisfeito, mostrar o antes e depois da outra pessoa. Outro exemplo, fitness. Mostrar o antes e depois de uma pessoa que
tinha excesso de peso e agora está toda musculada, vende o sonho à próxima pessoa de que ela também vai conseguir, ok? E então, aí sim, aí sim faz muito sentido agora o que tu estás a dizer, que é depois da utilização, a recolha e o pedido de referenciação também, mas aí já não é só digital, ok? São excelentes formas de nós maximizarmos as vendas. Aliás, provavelmente a melhor forma, arrisco-me a dizer. Ok. Olha, diz-me uma coisa, até porque há aí uma rede social nova, quando se diz nova, não é propriamente nova, se calhar já tem para aí 2 meses, que é o Threads. Isso como é que está a resultar? Tem sido uma ferramenta de atração digital de clientes? Como é que está a ser neste momento a aceitação do mercado ou a abertura do mercado para essa nova rede? Boa, é uma boa pergunta. Eu tenho muito pouco contexto sobre isso. Eu, por acaso, já criei a minha conta de Threads. No entanto, Threads ou Threads, como quiser chamar, propriamente ainda não sei. Ele nasce quase como um concorrente do Twitter. São duas ferramentas muito semelhantes. E é o pouco contexto que eu tenho. Há muitos players, principalmente dos Estados Unidos e do Brasil, que já estão a entrar na ferramenta para testar, acredito eu, que seja para fazer um teste, para perceber se aquilo traz tração ou não. Simplesmente aquilo que eles fazem. Eu estou-me a lembrar aqui de um exemplo muito, muito claro, que é o Alex Hormozzi ou o Justin Welsh, que são duas pessoas que utilizam muito o Twitter e até o LinkedIn para disseminar, para entregar a mensagem deles, e eles estão a replicar o conteúdo do Twitter e a testar no Threads para perceber se aquilo terá tração. Aqui em Portugal, como de costume, ainda está num processo muito longe daquilo que está a acontecer nos outros países, daí eu não ter muito contexto, principalmente de players portugueses que estejam já até a utilizar a ferramenta de forma ativa. Ok. Mas é uma boa pergunta e é algo que nós devemos refletir, se vale a pena ou não. Muito bem. Olha, então a pergunta que eu te faço é o seguinte: vocês na Witernone, normalmente, qual é o vosso perfil de cliente? Com que setores de atividade é que vocês têm trabalhado? Brutal, vais-me dar aqui a oportunidade de me vender para a tua comunidade. Incrível. Ora, então, basicamente, nós temos 3 critérios de seleção de potenciais clientes. Primeiro, eles têm que ser prestadores de serviços, têm que ter equipa de comerciais ou fluxo comercial implementado e têm que já ter testado anúncios no passado. Ou seja, já têm que ter aqui um background de literacia digital, podemos lhe chamar assim, de certa forma conciso. Depois, quem é que nós conseguimos ajudar? Nós ajudamos prestadores de serviços que já têm capacidade de dar resposta comercial e que queiram encher a agenda dos seus comerciais. Ou seja, estamos a falar daqueles prestadores de serviços que tendencialmente têm ali comerciais a meio gás, que têm ali pessoas que podiam estar a dar mais e que necessitam principalmente de uma coisa: de leads para encher o pipeline comercial como oportunidades de vendas. Eles já sabem vender, eles já costumam ter algumas oportunidades, mas eles precisam de diversificar o canal de vendas para encher o horário dos comerciais e pô-los a vender a tempo inteiro, que já era aquilo que eles deviam fazer, mas muito provavelmente esses comerciais não têm o processo maximizado, ou porque andam a bater porta a porta, ou porque andam a fazer cold call, ou cold message, ou cold email, que são trabalhos que são essenciais e eu acho que devem ser feitos, ok? No entanto, eles exigem muito mais do comercial, muito mais tempo do comercial, do que aquilo que nós conseguimos entregar. Nós conseguimos poupar tempo ao comercial e ajudar o comercial a abdicar deste trabalho de prospecção, ou a abdicar pelo menos parcialmente do trabalho de prospecção, para que ele se dedique a vender, a fazer reuniões, a fazer chamadas telefónicas para conversão, de quem já demonstrou interesse naquilo que são os serviços daquela determinada empresa. Okay. Por isso, tendencialmente, o nosso produto, sem querer eliminar aqui empresas de serviços, o nosso produto funciona muito bem para ginásios. Ginásios é brutal, porque já tem uma literacia comercial muito grande e já tem muitos números, ou seja, já tem números passados e eles já sabem qual é a taxa de conversão comercial deles, já sabem quantas pessoas é que costumam aparecer na visita ao ginásio, ou seja, como têm já noção dos números, os nossos resultados são logo melhores. Isto ajuda imenso. Okay? Portanto, eu diria que ginásios têm resultados muito interessantes, empresas de tecnologia,
de desenvolvimento de software, de entrega de um software específico, SaaS, também funciona bem. Diria que o nosso forte está muito aí. Ok. Tudo que forem... Diz, desculpa. Eu quando estou em empresas, ou em formação, ou em palestras, eu costumo, meio a sério, meio a brincar, dizer que há 3 motivos para os comerciais apostarem nas redes sociais. O primeiro motivo é porque os clientes estão nas redes sociais. O segundo motivo é porque os clientes estão nas redes sociais. E o terceiro motivo, eu acho que tu já sabes qual é. É exatamente esse, Eduardo. É porque os clientes estão nas redes sociais. Ora bem, estes são os meus 3 motivos. Ok? E eu digo isto, e existe um motivo para eu dizer isto. E olha, o motivo que eu tenho é um motivo que foi há 5 anos. Ok? A minha filha, os meus filhos praticam basquete. Okay. E na altura, a equipa feminina estava com dificuldades em arranjar atletas e a minha filha andava preocupada porque não sabia se ia haver jogadoras suficientes para ela entrar no campeonato de basquete. E eu, como pai, não é? Como pai preocupado, olha, ontem foi o dia do pai, como pai preocupado, o que é que eu fiz? Fiz as coisas à old school. E como é que é fazer as coisas à old school? Fui falar com os responsáveis do clube e ele disse assim, olhem, vamos fazer aqui uma coisa, vocês precisam aqui de jogadores, deem-me uns flyers, e eu vou andar aí pelos cafés da zona e pelas paragens do autocarro, eu faço isso, eu quero ajudar a minha filha, eu faço isso. E o Eduardo, eu fiz um trabalho mesmo à old school. O que é que eu pensei? Onde é que estão as adolescentes de 14 anos? E o que é que eu fiz? Olha, fui pôr nas paragens de autocarro das escolas, ao pé das escolas, e fui pôr nas casas de gomas que há sempre ao pé das escolas. Eu fiquei assim, bem, é onde está aqui o público. E repara numa coisa, claro. Eduardo, aconteceu uma coisa engraçada que foi o quê? Começaram a aparecer atletas, mas que atletas é que apareceram? Começaram a aparecer crianças de 6, 7 anos. Não as de 14 anos. Ora bom, eu na altura, uma vez estava a caminho da escola para ir buscar a minha filha e eu olhei para a paragem do autocarro e pensei, o que é que eu estou a fazer de errado? E então o que é que aconteceu? Eu vou-te explicar, Eduardo. Eu olhei para a paragem do autocarro, estavam os anúncios atrás e estavam os adolescentes todos assim. Portanto, olhar para o telemóvel. Ninguém estava a olhar para o anúncio. Então eu fui falar novamente com os responsáveis. Eu disse assim, olhem, vamos fazer uma coisa. Vamos criar um anúncio no Instagram. E na altura o Instagram ainda dava para colocar anúncios por localização geográfica. Portanto, fizemos pelo distrito. Okay? No meu caso, o distrito da Guarda. E o que é que aconteceu? Fez um investimento na altura brutal, de 20 euros. O que é certo é que foi possível, com aquele anúncio, ter atletas suficientes para fazer o seu campeonato de basquete na Zona Centro. Brutal. Repara, os flyers, para quem é que resultaram? Os flyers resultaram para os pais que ainda tinham poder sobre a tomada de decisão dos filhos. Era por isso que apareceram as crianças de 6 e 7 anos. Porque os pais viam os folhetos e então chegavam a casa e diziam assim, tu vais jogar basquete. Pronto, e a criança ainda está na fase em que ainda ouve os pais, não é? Certo. Com 14 anos, digamos que um pai chegar a casa e dizer, porquê é que não vais jogar basquete? O filho ouve logo, porque acabaste de me sugerir isso, não é? É claro que não vai dizer isso ao pai, mas quando o pai diz, porquê é que não vais jogar basquete? Olha, exatamente por causa disso, porque me estás a sugerir. Então, olha, quero fazer hipismo. Pronto. Se calhar se o pai sugerisse o hipismo ia querer o basquete. Mas a pergunta que eu a ti te faço é
dá-me 3 motivos para quem nos está a ouvir e ainda não se convenceu sobre a capacidade e a importância da atração digital, dá-me 3 motivos para as pessoas investirem no mercado digital, investirem na atração digital. Bom, olha, para mim, 3 motivos. Principal de todos, a atração digital permite fazer testes rápidos. E o que é que isto quer dizer? Esta palavra não convence ninguém. Fazer testes rápidos, ninguém quer saber o que é fazer testes rápidos. Mas eu vou falar para aquelas empresas que tiveram 5 anos, 10 anos, 15 anos para perceber que o produto X ou o serviço X funcionava muito bem na localização Y ou funcionava muito bem para as pessoas Z. Okay? Aquilo que nos permite o digital e principalmente os anúncios é, em meia dúzia de dias, conseguirmos tirar uma conclusão que, organicamente, porta a porta, tirávamos num ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Okay? E isto é um poder absurdo. É um poder absurdo que nós temos, que é de tomada de decisão consciente para o futuro. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto é diversificação de canais de vendas. O digital e metam isso na cabeça, é um canal de vendas. Aliás, são vários canais de vendas, porque nós podemos utilizar várias ferramentas digitais. E então, serve sempre como diversificação de canal de vendas. Nós podemos continuar a bater porta a porta, a fazer mensagens a frio. Eu ainda faço isso, provocar referenciação. Eu provoco referenciação aos meus clientes, aos clientes que estão satisfeitos, e dou-lhes um bónus para eles me referenciarem a novos clientes. Eles pagam menos para me referenciarem a novos clientes. É isso que nós fazemos internamente. E eles querem, Isso é uma forma de eu provocar, Para além disso, utilizo, por exemplo, o LinkedIn e envio mensagens a frio para pessoas que eu sinto que estão segmentadas com aquilo que nós conseguimos entregar, e também funciona, também fecho clientes através disso. Utilizo grupos de networking e estou presente em vários grupos com o objetivo de fechar vendas. Para mostrar a autoridade, para mostrar que eu sou autoridade dentro desta área. Quem precisa deste serviço, eu também fecho vendas lá. Mas também utilizo o digital e utilizo plataformas como o Meta e como o Google a fazer anúncios para a WeTurn para ajudar a trazer tração. E é este o terceiro ponto que eu quero pegar, que é para comerciais inexperientes, para equipas de comerciais com muita gente que tem rotatividade grande, fazer anúncios e utilizar o digital como forma de provocar velocidade é a melhor forma de treinar nos comerciais. Porque como vai trazer muito volume, e às vezes traz leads que são pouco qualificadas e etc., mas como vai trazer muito volume, vai obrigar esses novos comerciais, os rookies, as equipas que têm muitos comerciais a ganhar estaleca, que é fazer muitas reuniões consecutivamente, a aprender a utilizar o script, a aprender a seguir um script, a controlar objeções, a fazer follow-up, porque é inserido volume, permite-nos inserir volume. É isto que o digital traz. Esta, para mim, é a mais forte de todas, que é permite-nos enfiar volume dentro da nossa estrutura. Ok. Olha, nós neste momento estamos aqui com a malta a participar, a reagir bastante. Boa. Mas tu no início comentaste-me uma coisa que eu acho que, do meu ponto de vista, é importante nós não separarmos as águas, mas eu diria sabermos utilizar as diferentes águas para o mesmo propósito. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que queres dizer com isso? Tu, no início da nossa conversa, tinhas dito que, pelo estudo que vocês fizeram, 95% dos clientes eram angariados por recomendação. E o que eu quero com isto dizer é, isso parece-me excelente. Portanto, o que eu acho que as empresas devem saber utilizar todas as ferramentas que existem no mercado. Portanto, quando nós falamos da atração digital, pelo menos do meu ponto de vista, não é para abandonar depois aquele que é o mercado real. Não. Mas digamos que é utilizar as ferramentas todas exatamente para este propósito. Exatamente. Por exemplo, eu lembro-me que há coisa de um ano falava-se na inteligência artificial como sendo um bicho-papão. E hoje começa-se a olhar para a inteligência artificial como uma forma de quê? De passar a fazer coisas
que se calhar nós gastávamos mais tempo e que não eram tão rentáveis para passarmos a fazer aquelas que nos são mais rentáveis. Portanto, sim, eu acho que o marketing digital não é passarmos a olhar para as coisas como, ok, então eu usando isto vou deixar de usar o resto? Não. A inteligência comercial passa exatamente por eu saber escolher quais são as melhores ferramentas que me permitem alcançar aqueles que são os meus resultados. sim. Relativamente a isto, diz. Desculpa. Até porque... Não, ia-te perguntar qual era a tua opinião sobre isto. Até porque nunca se troca uma estratégia que funciona por uma estratégia desconhecida. Nunca se anula uma estratégia que já funcionava no passado para agora começarmos a experimentar a fazer tráfego. Não. Aquilo que se faz é mantém-se a estratégia que funciona e aloca-se novos recursos para fazer uma estratégia nova para testar e ver se ela funciona também. Okay? Nós vendemos sempre isto. Nós na WeTurnOn nós vendemos um teste de 4 meses para os clientes novos que chegam. Porquê? Porque nós temos um objetivo, que é, no final desses 4 meses, o objetivo do cliente é olhar para o retorno sobre o investimento. Então ele tem que olhar para, eu investi isto com o WeTurnOn, faturei isto, tive lucro, não tive lucro, é para continuar, não é para continuar. É isto que nós queremos fazer. Okay? Nós não queremos trabalhar com empresas em conjunto connosco que estejam a perder dinheiro connosco. Não pode ser o seu objetivo. Okay? Exatamente. É muito por aí. Olha, Eduardo, já só faltam quase 10 minutos para as 2 horas, portanto isto o tempo passa depressa. Passa a voar. O que é que eu... Exatamente. O que é que eu quero neste momento fazer? Olha, em primeiro lugar eu quero agradecer a todas as pessoas que nos estão a acompanhar e eu quero agradecer àquelas que reagiram nesta nossa publicação. Portanto, eu quero agradecer à Ana Carvalho, quero agradecer à Karina Marinho, olha, quero agradecer a uma pessoa que nos está a seguir de Moçambique, que é o Clover Bila. Quero agradecer ao Departamento de Recursos Humanos da empresa Copabo, ok? À Telma Machamba, à Vânia Estorilho, à Sandra Pereira, ao José Idelson, que também nos está a acompanhar de Moçambique. Quero agradecer ao Pedro Amarante e ao António Martins Pereira. E o que é que eu agora vos quero pedir a todos, não só a estes, mas a todos. Quero pedir que coloquem perguntas, ok? Perguntas aqui ao Eduardo Vieira, exatamente sobre as dúvidas que vocês possam ter sobre a atração digital de clientes, ok? Portanto, é muito importante neste momento a vossa participação relativamente a este tema, para o Eduardo poder exatamente responder às vossas questões. Bora. Enquanto as pessoas estão a preparar as suas questões ao Eduardo, o que é que eu, no fundo, gostaria aqui de alguma forma de perceber? Dentro daquilo que são as redes sociais e dentro daquela fórmula que é, vamos assim dizer, o planeamento da comunicação de uma rede social, a pergunta que eu te faço é: alguém que nunca tenha feito nada no mercado digital, se quiser começar a fazer algo, ou melhor, se quiser passar a ter um plano de comunicação, de atração de clientes nas redes sociais, quais é que achas que são aqueles passos que obrigatoriamente deve seguir? Bom, ora, é uma pergunta exigente, porque não há propriamente uma resposta certa para isso. No entanto, eu optava por simplificar tudo. Se nós queremos avançar, primeiro focava-me em aprender, em escolher ou um mentor ou alguém de referência dentro da área para poder aprender, e optar por um de dois caminhos numa fase inicial, que foi aquilo que falamos há pouco. Nós podemos fazer estratégia a longo prazo ou a curto prazo. Se nós tivermos capacidade de investimento, se nós tivermos, tudo depende do nosso bolso, não é? Se nós tivermos capacidade de investir, eu diria que utilizar uma estratégia de Direct Responsive Marketing podia ser interessante, fechar com um parceiro tipo a WeTurnOn para alimentar o funil comercial da sua empresa ou o seu. Por exemplo, se fosses tu, Eduardo, tu trabalhas muito na ótica individual e vendes a tua consultoria e as tuas formações, tu atraís para o teu funil comercial para fechar, exatamente, e mentoria.
Ou então, caso não haja essa capacidade de investimento financeiro, mas há tempo, ou seja, há uma expectativa de longo prazo, eu diria que a preocupação deve ser aprender, ir aprender como é que funciona as plataformas digitais, etc. Selecionar uma para começar, selecionar uma plataforma digital para iniciar e produzir conteúdo com consistência e que tenha relevância para resolver um problema específico. Ou seja, focar-se em resolver uma dor. O que é que tu fazes? Eu sou bom a fazer isto, sou bom a fazer uma coisa. E produzir conteúdo sempre na ótica dessa dor que tenha relevância para aquelas pessoas. Para além disso, caso haja esta possibilidade de entregar tempo, vamos assumir que é um jovem que saiu da universidade e quer começar a partir uma pedra. O meu conselho é entregar o máximo que tem gratuitamente para recolher esses tais testemunhos, para recolher a prova social, para depois começar a vender e saber se resolve uma dor a sério. Ou seja, testar aquilo que é o produto em pessoas, nem que seja de forma gratuita, recolher o testemunho em quem funcionou, afinar aquilo que funcionou menos bem, para depois sim vender já com um preço. Eu apostava muito nessa ótica. Ok. Epá, parece-me excelentes dicas que partilhaste. Bom, ainda bem. E eu acho que é um bom ponto de partida. Ora bom, deixa-me então ver se eu já tenho aqui alguma questão das pessoas. Epá, eu acho que esta malta hoje está bastante envergonhada. Esta malta hoje está assim um pouco mais envergonhada. Portanto, sendo assim, Eduardo, em termos daquilo que é o tema que aqui nos trouxe, a pergunta que eu, no fundo, também gostaria de obter da tua parte, que eu gostaria de saber da tua parte, tem a ver aqui com uma questão que é atração digital. Falamos em anúncios pagos. A pergunta que, neste momento, muitos são de provavelmente estar a pensar é: epá, isso implica da minha parte um investimento muito elevado daquilo que... Isso é algo que está destinado só para grandes empresas? Isso é algo ou é acessível também a pequenas empresas ou a pequenos profissionais? Ok. Quando eu digo pequenos, os que estão a iniciar, portanto, não é aqui com um caráter, vamos assim dizer, de menosprezar as empresas propriamente ditas. Não, claro que sim. Então, claro que tem investimento associado. Em termos de investimento monetário. Claro que tem investimento associado. Nem que seja, mesmo que nós não trabalhemos com um parceiro, nós temos que pagar diretamente às plataformas, porque aqui a moeda de troca é nós gastamos dinheiro para obter atenção. Ok? É sempre esta a ótica. E a atenção aqui é o maior poder que existe dentro do digital. É chegar a pessoas e recolher a atenção delas. Primeiro, esse investimento é obrigatório. Depois podemos ter um parceiro, como o caso da WeTurnOn, que tem também que receber os seus honorários para fazer um bom trabalho, ok? E a minha resposta é, não é um investimento absurdo para quem tem negócio. Se estivermos a falar de uma pessoa particular, como é óbvio, não faz sentido, mas também qual é a expectativa aqui? Para além disso, e isso é um critério depois meu já na reunião, quando eu faço com... Eu sou comercial da WeTurnOn, ok? E quando eu faço as minhas reuniões comerciais, isto é um critério que eu tento perceber na conversa para qualificar ou desqualificar o cliente. Que é perceber se esse cliente compreende a ótica de investimento-retorno. Ok? Se ele tem capacidade para compreender que o facto de... Ele sabe que vai investir dinheiro numa primeira fase, ou seja, ele vai adiantar dinheiro, vai sempre adiantar dinheiro, mas ele compreende que esse adiantamento lhe vai trazer um retorno, ou tem um retorno expectável. E depois é isso que deve ser essa avaliação de quem testa. E testar não é num mês, ok? A malta tem que absorver isto. Um teste precisa de tempo, é preciso recolher informação, é preciso dados. Ele pode efetivamente não funcionar, mas na minha experiência, que vale o que vale, ok? Na minha experiência, o tráfego não funciona quase sempre porque a oferta não presta, porque a oferta é medíocre. Ou seja, não há quem queira comprar aquele produto. Aquele produto não resolve um problema que é cutilante
para as pessoas e por isso é que não converte. Porque tendencialmente, quando estamos a falar de dores fortes ou semi-fortes, até vou chamar assim, dores semi-fortes, o produto funciona. Porque eu digo isto muito porque na Withernon nós resolvemos uma dor que ela é forte. Ou seja, nós ajudamos as empresas de serviços a maximizar aquilo que é o tempo dos seus comerciais e ajudá-los a vender mais. No entanto, há dores muito mais fortes que essa. E isso revê-se no meu custo por lead. O meu custo por lead na Withernon anda a rondar sempre os 18 euros. Ou seja, para ter uma oportunidade de negócio, eu ando a pagar quase 18 euros para ter uma. Okay? Mas aquilo que me interessa, no final, é o CAC, é o custo de aquisição por aquele cliente. Exatamente. E eu olho para o CAC da Withernon e eu vou rolar aqui números, está tudo ok. Estamos a falar de que eu, para cada cliente que entra dentro da minha estrutura, eu pago aproximadamente 290 euros. Okay? No entanto, esse cliente, ele traz-me um retorno numa ótica destes 4 meses bastante interessante. Estamos a falar aqui numa margem muito interessante daquilo que são o abate dos 290 euros àquilo que é vendido durante os 4 meses. Okay? E é isto que acontece com os nossos clientes também. Nós estivemos a olhar, por exemplo, na ótica do... Diz. Temos então aqui, e desculpa interromper-te, Eduardo. Não, bora. Temos então aqui uma questão, mas antes Força. Eu gostaria de, até pela minha experiência, eu gostaria de partilhar contigo uma coisa que é o seguinte. Eu percebo o que tu disseste, ou seja, isto dá resultados desde que o produto seja bom, mas às vezes, e pela minha experiência, o resultado não é forçosamente imediato. Certo. O que não significa que na altura o produto seja mau. Às vezes só significa que a segmentação numa fase inicial se calhar não foi a ideal, ou o mercado naquela fase ainda não está preparado para aquele produto. Okay? Mas temos então aqui uma questão do Pedro Amaranta. Então vamos aqui. Eu partilhar contigo. Ok. Então, um comentário sobre os desafios de tráfego pago para negócios com margem baixa e ceticismo face ao trabalho com a agência derivado desta característica. Bom, isso é uma excelente observação e a minha resposta ao Pedro é por isso é que nós fugimos muito dos e-commerce. Nós abdicamos muito de trabalhar dentro dessa ótica porque aí tendencialmente as margens são mais curtas. Como nós sabemos, normalmente na prestação de serviços as margens são maiores. A dificuldade dos serviços é inserir escala, é inserir volume. Tem mais dessa dificuldade, enquanto nós no e-commerce temos como objetivo inserir a escala para colmatar sempre essa pequena margem. Portanto, tendo em conta isso, é sempre um ponto delicado quando as margens não são importantes e é também um dos critérios que eu vou utilizando nas minhas reuniões comerciais. Eu pergunto mesmo aos meus potenciais clientes quanto é que ele fatura e quanto é que foi a margem de lucro. Porque eu não quero estar a entregar um produto que eu sei que não é propriamente barato a quem, tendencialmente, durante 4 meses vai perder dinheiro. Ok. Então, isso é algo que deve ser trabalhado e deve ser transparente com o potencial cliente também. Ok, muito bem. Olha, para quem nos está a seguir e gostaria de obter mais informações sobre o Eduardo Vieira, sobre a empresa Withernon, eu convido então toda a gente a pesquisar o Eduardo Vieira Eduardo Batista Vieira no LinkedIn, a procurar também informações no Withernon, e eu, quando lançar este episódio em todas as plataformas, portanto no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, eu vou colocar os links de contacto da empresa Withernon e do Eduardo Batista Vieira. Olha, Eduardo, eu quero agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade e quero-te desejar os maiores votos de sucesso, tá bom? Igualmente, Eduardo. Foi brutal, foi uma boa conversa. Acho que tocamos aqui em pontos muito interessantes. É pena não termos aqui mais 2 ou 3 horas para agora começarmos a desconstruir no fluxo comercial. A falar de conversões e a falar de show rate.
de começar a construir isto a sério. Olha, mas obrigado Eduardo, mesmo. Muito obrigado. Vou-me despedir aqui da malta. Não saias daí de atrás da cortina que já nos encontramos, está bem? Então, eu quero vos agradecer bastante por este episódio. Hoje, com as condições de som, não foram as melhores. Com toda a certeza, o ouvinte, Paulo Cunha, que é sempre alguém que está atento ao som do podcast, irá mandar um e-mail ou uma nota relativamente a isso. Mas, olhem, foi as condições que hoje foi possível. Muito e muito obrigado. Quero-vos dizer que o próximo convidado vai ser excelente e muito em breve será feito o lançamento então do próximo episódio. Muito e muito obrigado e conto convosco para o próximo episódio.